Não é muito fácil falar de um conceito que não existe, né? Que é apenas útil para mim, né? É simplesmente útil para mim, mais nada além disso. Me ajudou a resolver algumas equações, mas de qualquer forma, eu gostaria de fazer uma segunda tentativa de deixar um pouco mais claro, né? Basicamente é falar sobre superrealidade e falar de realidade. E como esses dois elementos, essas duas dimensões conversam uma com a outra, né? Com a hierarquia. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre, primeiro, óbvio que a superrealidade está sobre a realidade, né? E nós vamos fazer algumas comparações aqui. Eu vou fazer algumas comparações que talvez ajudem, né, a entender. Primeiro, falar de superrealidade. Então, eu vou comparar com a luz do sol, né, com a presença do sol, com o dia. Como disse Mashiach, ou como diz a Bíblia, se trabalha de dia, né? Porque vinda é a noite não podereis trabalhar. Então, a superrealidade, nós vamos, para efeito essa série de gravações, superrealidade é como a luz do sol, né? Como a presença do sol que está sempre presente, mas que tem um ciclo de exposição, né? Ainda que a gente gravite e dependa, tem um ciclo de exposição que permite que a vida se manifeste, que haja calor, que haja luz, que haja meios e formas de operar no mundo, na realidade, né? E já abusando, fazendo o primeiro abuso aqui da metáfora, da figura de linguagem, a gente não enxerga diretamente o sol, né? A gente não enxerga diretamente a superrealidade, a gente observa muito mais pelos seus efeitos. Quando jovem, eu gostava muito de olhar o sol, né? De olhar diretamente o sol, porque eu tinha uma boa vista do poente, gostava de observar, era uma vista realmente impressionante. E hoje também eu tenho, e depois de tantos anos eu voltei a ter, então eu gosto de observar, mas quando jovem eu era um pouquinho mais atrevido e não esperava o sol ficar muito avermelhado, muito distante, muito protegido ali pela atmosfera, né? E a gente aprende que não se deve ficar olhando para ele enquanto ele está muito amarelado, né? Não está muito forte. Então, eu faço um paralelo aqui que talvez a superrealidade só possa ser percebida no ocaso da vida. Nos momentos finais da vida, né? Sabendo-se estar perto desse final, talvez a gente consiga, de algum modo, enxergar a superrealidade. Às vezes para vergonha, muitas vezes para vergonha, mas, enfim, talvez seja a única forma de realmente de encarar a superrealidade de uma forma mais ampla, né? Tendo falado de superrealidade, né? Falar aí de realidade. Parece simples, parece óbvio, parece trivial. Todo mundo acha que sim, mas a Bíblia usa de uma figura de linguagem, né? De uma representação da ovelha, que a ovelha é incapaz de enxergar bem, né? E que, por isso, sua dependência de um pastor. Então, assim, para todos os efeitos, esse áudio vai falar sobre a incapacidade de encarar a realidade. É claro que cada um vai montar o seu esquema, né? Seja uma ideologia, seja uma religião, seja um falso pastor, mas cada um vai dar conta. O acúmulo de enganos é que, de certo modo, leva a um certo adoecimento da alma e da mente, né?
Bom, mas vamos ao que basicamente interessa. Qual seria a relação entre superrealidade e realidade? Né? Obviamente, parece meio óbvio que, pelos próprios termos aí que eu acabei adotando, superrealidade está acima da realidade, né? E a gente pode fazer uma equiparação aqui como uma coisa conversa com outra e evitar um pouco de cair na tentação de ficar abusando da metáfora. Realidade é aquilo que está fora. Vamos pegar a figura de uma cidade. A cidade está fora, a cidade é grande, a cidade é complexa. E se a superrealidade é o Sol, então a melhor forma de explorar a cidade, a melhor forma de trabalhar, operar, viver e se relacionar é de dia, né? Ou seja, é a realidade iluminada pela superrealidade, né? Porque você poderia lidar com a realidade de modo artificial como uma iluminação artificial. Então, não há muito nem o que dizer, né? Parece óbvio que tudo funciona de melhor acordo se for uma realidade iluminada por uma superrealidade, né? Ainda que, abusando da metáfora, a superrealidade tenha seus ciclos, né? Ainda que domine, como eu já disse, o tempo todo, não necessariamente é perceptível o tempo todo. Então nós temos um duplo problema aqui, que é uma incapacidade de enxergar a realidade, uma incapacidade de operar no dia, ou operar sob a superrealidade. Bom, disso tudo resulta em dissonância cognitiva, sobretudo para uma categoria de gente, né, os melancólicos, os neuróticos, como eu costumo chamar aqui, os religiosos, né, que moldado por uma ética ou moldado por uma cultura e que não enxergam muita coisa, né, e não querem enxergar, né, acabam sendo um pouquinho mais patológicos do que os psicopatas e os satanistas e tudo mais. Porque há uma certa vantagem, entre aspas, né, na psicopatia, porque esse não tem o pudor, a trava psíquica da culpa, da neurose, da moral, né? Não é a troco de nada que se tenta fazer um forte esforço para anular todo esse senso, né? Para que o mundo dos psicopatas seja um mundo pleno, né? Possa operar plenamente como em espírito e falsidade, né? Enfim, e o fato é que o psicopata, o satanista, eles enxergam melhor a realidade. Por isso transitam melhor, por isso ascendem socialmente, né? Porque eles são pragmáticos, objetivos e só tem pudor porque a gente os força a ter pudor, né? Se precisar matar 80 milhões de pessoas para impor o seu pensamento, eles matam. Então não há freios, né? O freio somos nós, falar daqui a pouquinho. Mas antes de falar de sal e luz, né? Com um pouco do resgate, vamos falar do religioso. O religioso é alguém que se expõe à superrealidade. Ele se expõe, quer dizer, se expõe. Ele se expõe em meio controlado, né? Ou seja, é como se ele iluminasse artificialmente as ruas, porque ele também anda de noite, né? E dentro de casa, num ambiente controlado, ele usa o sol, né? Então é como se não tivesse teto sobre a sua casa e só saísse à noite, né? Ou seja, de dia ele recebe toda a potência do sol, mas para transitar na realidade ele prefere a luz da noite também. Então ele só projeta a superrealidade dentro de um modelo, dentro de uma representação, sobre um modelo, sobre uma imagem. Mas é um ambiente controlado. A ideia é
se expor à superrealidade de uma forma controlada. Então, há uma dissonância, além da dissonância cognitiva decorrente de transitar no escuro, né? A dissonância espiritual, né? Porque não projeta a superrealidade sobre a realidade. Bom, meio que para fechar, então falar um pouquinho sobre como, enfim, o que nos cabe nessa conversa toda, né? Como eu já disse aqui, nós somos o sal da terra, né? Os psicopatas só não estão fazendo o que querem, né? De modo livre, leve, solto, com todas as suas prerrogativas, porque o sal ainda não deixa que a carne apodreça, né? E aí, pegando um pouco esse gancho, né? Quem estiver na cidade, fuja para os campos, né? Enfim, bom, posto que não vemos nem a realidade, nem a superrealidade, parece que a gente não consegue juntar as duas coisas, né? O que se fazer, né? O que se há de fazer? Bom, fato os ambientes controlados talvez não nos protejam, o esconderijo acabou, ou está acabando, vamos ter que nos embrenhar pela cidade, né? Desculpa abusar tanto da metáfora, estou tentando evitar, mas não consigo. E aí, tendo que andar pela superrealidade, né? Tendo que se mover nessa realidade, porque ela vai se impor de uma maneira muito forte, né? E uma vez que os ambientes controlados também estão acabando, e considerando também que o amor esfriará, né? Que haverá esse ato da presença, né? Essa apostasia, né? No mundo. Então, a única forma é tentar, com todo o esforço possível, enxergar a realidade e ter memória da superrealidade, né? Porque vai ser difícil se mover, vai ser bastante difícil se mover. Talvez seja a única coisa relevante nessa história toda, essa tentativa de comprovar que, de certo modo, as pessoas não podem se dar ao luxo de fugir da realidade, de fugir daquilo que se impõe, ter esse desejo de buscar a verdade, de buscar não para resolver, não para salvar, não na esperança de que homens vão resolver isso. Não vão, certo que não vão, mas a menos que a causa seja uma causa suicida, que a menos que não haja ninguém que vale a pena para quem lutar, né? A menos que seja melhor escolher o mal para que o mal termine logo o seu trabalho, né? E até Machado fez isso, né? Vai lá, faz o que você tem que fazer, mas esse é sempre o ponto. Jesus punha a realidade e depois, em perspectiva, colocava e posicionava a superrealidade. Posso tentar pegar outras passagens que corroboram isso. Então, assim, será que nós temos a prerrogativa de deixar tudo estragar, né? Que a sociedade se corrompa de uma vez porque o sal não salga mais e que a gente não estabeleça uma tentativa de socorro, né? Emprestando nossa memória da superrealidade enquanto se tenta escapar da cidade, né? É isso.